Pessoal, parece que vai ser mais um sábado emocionante esse, hein? Vamos falar sobre a situação da Ucrânia. Parece que iniciou uma contraofensiva muito forte ali na região de Kherson e tem gente esperando boas notícias aí ao longo desse dia, né? Vamos falar sobre isso, vamos falar sobre uma situação lá próximo a Svatove que foi resolvida, como a gente anunciou ontem, agora a gente já tem a confirmação do que aconteceu, e sobre Belgorod também, que foi atingida pelos ucranianos ontem. Vamos entender como é que está essa situação, né? Esse vídeo é o nosso vídeo do dia 15 de outubro de 2022, a gente faz vídeos aqui todos os dias. Essas notícias foram sugeridas por Gustavo Segala, Não Sei Dizer, e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, vamos começar. Antes da gente ver a linha de frente propriamente dita, vamos resolver dois problemas aqui rapidinho. O primeiro é que hoje teve um único míssil. Já não está tendo mais aquele bombardeio enorme russo sobre a Ucrânia, né? Realmente cessou isso, mas hoje teve um míssil, mas infelizmente esse míssil atingiu uma região ali em Kyiv muito sensível, de forma que vai faltar luz em Kyiv. Eles estão programando um racionamento em Kyiv ao longo do dia para consertar esse ataque que foi feito lá à subestação lá em Kyiv, né? Deve ser resolvido hoje ainda, mas de qualquer forma vai ter dor de cabeça lá por conta desse míssil russo. Além disso, ontem em Belgorod também faltou luz, provavelmente ou um ataque ucraniano ou uma defesa antiaérea russa que acabou atingindo alguma subestação lá e deixou Belgorod sem luz, né? Dá para ver aqui a explosão e ficando tudo escuro completamente, blackout completo lá em Belgorod. Parece que já voltou a luz lá também, né? Esses ataques têm ficado cada vez mais comuns, né? Enfim, isso daqui é a base militar que foi atingida pelos ucranianos. Dá para ver que explodiu bastante munição, tá vendo? Tem muito cartucho no chão. Era também um alojamento de militares, pelo que tudo indica, um monte de camas aqui. Mas dá para ver que tinha munição também, porque dá para ver os cartuchos ali no chão, né? Enfim, esse ataque... Aqui, tá vendo? Um monte de cartucho de munição aqui no chão. Enfim, esse ataque ucraniano a Belgorod ontem foi nessa base militar. Se houve também um ataque ucraniano à estação de luz lá em Belgorod, não dá para saber. Pode ser que tenha havido também, né? Descontados vários ataques que houve na Ucrânia aí nos últimos dias. Então, foram esses dois ataques que houve aí com alvos meio fora da linha de frente. Um aqui em Kyiv hoje cedo, outro lá em Belgorod ontem à noite, né? Bom, vamos dar uma olhada rapidinho aqui sobre uma coisa importante, que lembra que eu falei para vocês ontem? Aqui ainda estava uma região bem clara, aqui, ou seja, uma região grande que estava em disputa, e daí eu expliquei para vocês que havia um problema, que realmente que os russos haviam conseguido organizar em 3 cidades aqui uma linha defensiva que estava muito difícil para os ucranianos contornarem, até por questões geográficas, mas como eu falei ontem, a gente já tinha informação que eles conseguiram furar esse bloqueio russo, e de fato hoje a gente já vê aqui a área toda como de domínio ucraniano, né? Orlianka, que é onde a gente sabia que os ucranianos atacaram ontem, ainda está marcando como em disputa, mas é aquele negócio, é o que eu falei para vocês, justamente o fato dos ucranianos estarem atacando Orlianka é que indicava que eles já tinham resolvido o problema aqui, porque o problema era que em Piscani, Ivanivka e uma outra cidade aqui, que eu sempre esqueço o nome dela, era aqui nessa região que eles estavam com problema. Então, se eles estão atacando Orlianka, é porque já resolveram o problema aqui, né? Acho que dá para ver aqui no mapa. Tá vendo aqui? Ontem ainda estava, essa área aqui ainda estava em disputa toda, né? E é uma área que chama atenção, porque repara como em toda a linha de frente você tem aqui é lógico, tem uma região ali de disputa, né? Em que os ucranianos estão avançando, diga-se de passagem, mas nessa região aqui formava realmente um bolo maior ali por conta dessas cidades, né? E aí, de ontem para hoje, a solução desse problema, e os ucranianos já estão dominando essa situação toda aqui, essa região toda aqui, né? Como falamos ontem também, os ucranianos já ultrapassaram o limite aqui do Oblast de Luhansk, bem nessa H26 aqui, então eles já estão mais dentro aqui do que indica esse mapa, né? Mas esse mapa aqui é um mapa que só funciona com declarações oficiais
do exército ucraniano. Então, como ainda não há uma declaração específica de que isso teria acontecido, a gente já viu o vídeo, né, já temos a informação, mas não há confirmação oficial ainda, então ainda aparece aqui essa região aqui como de domínio russo, né? E outra coisa que dá para confirmar que os ucranianos estão já resolveram o problema e já estão com essa região aqui é justamente pelo bombardeio russo nessa região, né? Evidentemente, esse tipo de bombardeio aqui em regiões que estão ainda em disputa raramente é feito porque pode prejudicar a própria tropa russa que está ali. Geralmente ele só é feito quando aquela região já está em poder dos ucranianos e daí os russos tentam atingir de alguma forma os ucranianos ali, né? Bom, teve mais uma série de brigas aqui nessa região, a gente falou sobre isso há alguns dias, ainda está tendo brigas por aqui, mas não teve nenhuma mudança significativa. Em Bakhmut, mais uma vez, a gente teve ontem, isso eu já falei ontem, tá? Aquele aviso que os russos teriam avançado em direção a Bakhmut, mas o exército ucraniano não confirma isso. Os russos avançaram alguma coisa, pequenos avanços aqui nos últimos dias, mas coisa mínima, sem nenhuma significância, e geralmente o que tem acontecido é, os russos avançam um pouquinho, avançam um pouquinho, avançam um pouquinho, aí vem o exército ucraniano e retoma tudo. Isso já aconteceu umas 3 vezes aí ao longo das últimas semanas, né? Então, Bakhmut é uma cidade que já está totalmente destruída, infelizmente, né? Cidade que fica na linha de frente, assim, não tem muito como salvar, infelizmente, mas avanços russos aqui, quando tem, são irrisórios, né? No resto da linha de frente não tem nenhuma novidade, e temos a novidade lá em Kherson, né? Mas vamos falar sobre isso aqui. Começou com um monte de bloggers militares russos falando que, olha só, está tendo briga muito pesada na região de Kherson. Vários bloggers militares russos falando a mesma coisa, que os ucranianos estão avançando. Esse aqui é um blogger militar russo também, então ele mostra essa imagem aqui que os ucranianos estariam vindo com muita força aqui em Dudchany em direção a Milov, né, que é essa outra cidadezinha aqui que ainda está em controle dos russos. Eles colocaram também uma setinha aqui, dizendo que os russos também estariam avançando nessa região aqui, mas a gente vai ver que isso é pouco provável, tá? Bom, o que tem isso aqui no nosso mapa? Dá para ver aqui, de fato, que os ucranianos fizeram um bombardeio aqui de posições russas nessa região e estariam avançando. Evidentemente, a gente não tem informações ainda, a gente sabe que há realmente uma preparação ucraniana, que a gente falou ontem, que houve um oficial americano dizendo que acha que em uma semana os ucranianos tomam essa região de Kherson. Não sei, vamos ver o que vai acontecer. Pode ser que o cara estivesse só chutando mesmo. Mas repara como é que teve aqui vários bombardeios ucranianos em região aqui próxima, e a informação que a gente tem é que os ucranianos estão avançando de Dudchany para Milov. Aqui nessa região, o que é? A cidade é Brukinsk. Brukinsk é essa cidade que supostamente aqui no mapa do russo está nas mãos dos russos, mas na verdade é uma cidade que está ainda em disputa, e é uma cidade muito estratégica, porque ela fica justamente nessa região aqui, nessa estrada central da região aqui, e com vários interceptações de outras estradas. Tem outras estradas menores aqui, ligando também em Brukinsk. E é uma cidade que está em disputa, e o que a gente sabe é que os ucranianos estão atacando Brukinsk também. Então não são... Ao contrário do que o cara quer fazer crer aqui, que os ucranianos estão vindo por aqui, mas os russos estão vindo aqui. Não, os russos estão apanhando aqui também, né? A gente tem já algumas imagens de ucranianos avançando aqui em Kherson, então isso daqui seria uma filmagem de hoje cedo. Deixa eu tirar o som aqui. Uma filmagem de hoje cedo lá na região, feita por soldados ucranianos numa posição russa que eles teriam. Então isso daqui seria uma posição russa que os ucranianos tomaram ali na região de Kherson. Eu não posso botar o filme todo, porque aparecem algumas coisas que podem parecer um cadáver, talvez nem sejam, mas podem parecer um cadáver, e o YouTube não gosta disso, então eu não vou mostrar o vídeo todo. Mas isso daqui mostra um avanço ucraniano ali na região de Kherson. Não diz aonde na região de Kherson é esse avanço. Como eu falei, pode ser aqui nessa região de Brukinsk, pode ser aqui na região de Milov, que são regiões que estão sendo atacadas pelos ucranianos hoje cedo, né? Esse vídeo aqui foi gravado hoje pela manhã cedinho e mostra que a gente realmente teve algum avanço aqui.
Tem um outro vídeo aqui, mas esse daqui a gente não tem certeza de que ele aconteceu hoje, tá? É um vídeo de soldados russos se rendendo para forças ucranianas lá em Kherson. Então tá o soldado lá vindo com a mão para cima, se rendendo para os ucranianos por aqui. Mas como eu falei, embora tenha gente dizendo que é hoje cedo, não dá para saber se foi hoje cedo mesmo. A gente não tem uma certeza tão grande quanto nesse caso aqui. Esse caso aqui realmente está vindo direto de pessoas que estão na linha de frente, então a gente sabe que foi realmente hoje cedo, né? Bom, e também dá para ver que os russos estão preocupados com esse avanço ucraniano em Kherson pelo Telegram deles, né? O pessoal já está desesperado aqui, chorando para tudo quanto é lado. E aqui é o... como é que é o nome? É o Sladkov. Sladkov é um blogger militar russo. Esses bloggers militares, tipicamente, eles escrevem no Telegram, né? Então tá aqui o original em russo, e aqui tá a tradução do Dmitry, né? Em Kherson, reportes do início de uma ofensiva pelas forças armadas ucranianas já estão chegando. Reportes que o inimigo varia de 30k a 60k, o que é bastante gente. Em qualquer caso, tudo vai depender de 3 fatores: a competência dos nossos comandantes, a disciplina dos comandados e a paciência do soldado russo, né? E aí ele fala uma coisa aqui para tentar, né, estimular os soldados russos, né, que falava que Napoleão dizia que coragem não é nem o primeiro nem o segundo a coisa mais importante para um soldado. A principal coisa é ser paciente, né? Enfim, tá tentando dar a autoajuda dele aqui para os russos. Mostra que estão assustados com isso, né? E aqui nesse outro Telegram também, que é o do Grey Zone. Grey Zone é o Telegram do grupo Wagner, né? Depois de puxar reservas na região de Kryvyi Rih, na direção de Kryvyi Rih, lá em Kherson, o exército ucraniano, mais uma vez, está tentando avançar na linha de frente, que os russos haviam apenas recentemente criado, né? Eu acredito que se eles tiverem sucesso nisso, o primeiro lugar que vai cair vai ser Brukinsk, né? Eles escrevem aqui Bruskinskoye, mas é Brukinsk, né? Aquela cidade que a gente mostrou. Eu não sei se os russos, né, fala eles aqui, no caso os russos, teriam conseguido manter linhas de reserva nesse meio tempo, porque, como eu disse, aquela cidade está sendo disputada entre ucranianos e russos. Ela tem mudado de lado ao longo do tempo, né? Então os russos estão lá agora, seria ali o ataque dos ucranianos, e ele não sabe se os russos conseguiram colocar linhas de reserva nesse meio tempo, mas é um local que é estratégico, de importância estratégica tanto para os russos quanto para os ucranianos, e se conseguirem fazer isso junto com a quebra na linha de frente, ele pode garantir que vai acabar fechando a cunha, né, ucraniana em Berislav e Kozatskoye e Veseloye, né? Ou seja, o que ele está falando? Como a gente explicou, né, os ucranianos estão vindo nesses dois sentidos aqui, nessa estrada mais próxima ao Dnipro e dessa estrada daqui. Então o que ele está dizendo basicamente é, se realmente os ucranianos conseguirem tomar essa cidade e conseguirem furar a linha de frente aqui, o mais provável é que eles vão parar só aqui em Berislav e Kozatsk, né, que são essas duas cidadezinhas aqui, porque não tem grandes defesas no meio do caminho aqui, uma vez rompidas essas forças iniciais, né? Vamos ver, aquele negócio, eu gravo esse vídeo sempre mais ou menos no mesmo horário, entre 7h30 e 8h30 da manhã aqui no Brasil, que está entre 1h30 da tarde, 2h30 da tarde lá na Ucrânia. Então a gente não tem ainda informação de exatamente se houve avanço ou não houve avanço. Provavelmente vamos ter isso no vídeo de amanhã, ou então, se vocês quiserem acompanhar o meu Twitter, né, @ancapsu, eu costumo postar também esse tipo de avanço por lá, né? Ao longo do dia a gente deve ter novidades nisso daí. Bom, aqui a gente tem mais um Telegram, mais uma informação aqui que parece que houve mais um bombardeio na ponte de Antonovka, né, aquela ponte de Antonivka, na verdade, que é essa ponte aqui. A ponte de Antonivka ela já está bastante degradada, já está bastante atingida, mas ainda é usada de vez em quando pelos russos. Então, de tempos em tempos, os ucranianos vão lá e estouram ela de novo, para evitar que os russos usem, né?
E daqui tem algum pessoal desesperado porque não tem para onde ir, né? A tradução desse coisa aqui está aqui, ó. Não é apenas recuar, né? Nós estamos recuando, eu não consigo nem encontrar uma palavra para o que está acontecendo. É um escape, é uma fuga. Escape ou fuga, né? Eu não sei a quem culpar por isso, todo mundo talvez. E é o mesmo cara, esse aqui é o Telegram do 105ª Brigada Motorizada de Rifle, né, russa. Não tem para onde ir, a ponte de Antonovka está completamente destruída, né? Então, assim, o pessoal está meio que desesperado lá. Se isso daqui corresponde à verdade da frente de batalha, a gente não sabe, porque pode ser também, isso acontece, um soldado ou um grupo de soldados dentro da brigada está realmente desesperado por publicar essas coisas, mas isso não corresponde à totalidade da linha de frente. A gente só vai ter essas informações mais adiante, né? E aqui é esse outro mapa que o pessoal coloca aqui também, mostrando um dos pontos de ataque aqui, que é justamente onde está essa brigada de rifle motorizada, aqui em Milov. E a tradução aqui do que está sendo dito é que a direção vinda de Dudchane está ativa, né? É porque às vezes o tradutor erra na hora de traduzir, né? A PU, o exército ucraniano está atacando, muitas batalhas. Aproximadamente 2 batalhões foram na ofensiva. Nós estamos segurando a defesa. Então, por enquanto, até o momento que o russo colocou isso daqui no blogger deles, estavam segurando a defesa. Vamos ver se os ucranianos conseguem furar essa defesa e principalmente conseguem aqui sucesso também em Brukinski, porque tendo sucesso nesses dois lados aqui, fatalmente deve haver um avanço significativo ao longo do dia de hoje, né? E só uma complementação, ontem teve uma entrevista com um oficial ucraniano, né? E em determinado momento o apresentador perguntou quando que a gente pode esperar mais um avanço ucraniano em Kherson, né? E daí o oficial ucraniano, né, certamente já sabia dos planos de hoje, né? E olha só como é que ele respondeu aqui, ó. Eu estava pronto para essa pergunta. Eu sabia que você ia me perguntar sobre isso, né? Eu não posso falar realmente sobre isso ainda, mas ele puxou um pedaço de melancia. Para quem não sabe, a região de Kherson é muito conhecida como produtora de melancias lá na Ucrânia, né? Então ele falou, olha, eu não posso falar nada ainda, mas nós estamos proibidos de comentar por agora, mas estamos proibidos de comentar por agora, mas apenas espere o update oficial, né, pela comunicado oficial do comando ucraniano, né? E o que a gente viu é justamente isso. Ele já sabia ontem que hoje iria iniciar essa ofensiva. Vamos aguardar para ver quais novidades a gente tem. Certamente amanhã, tendo mais novidades, eu faço uma explicação mais detalhada sobre essa ofensiva aí, né? Então, ou seja, em termos de avanços ucranianos, a gente teve 2 boas notícias. Primeiro, aqui na região de Svatov, que, como eu falei, né, enquanto os ucranianos não conseguissem resolver o problema aqui nessa região, eles não teriam como avançar para Svatov. Agora que resolveram, em tese, o caminho está aberto. Quando que eles vão fazer esse avanço sobre Svatov, a gente não sabe ainda, mas eles já têm agora todos os requisitos para fazer isso, né? Svatov está aqui embaixo. É aquele negócio, enquanto tivesse aquele grupo de tropas russas aqui, seria muito arriscado os ucranianos avançarem aqui, desguarnecerem e receberem um ataque russo vindo daqui, né? Agora que eles conseguiram manter a linha mais reta, né, mais comportada, fica mais fácil deles avançarem. E o outro ponto foi justamente em Kherson, vamos ver até onde que vai esses avanços, né? Bom, ontem teve mais uma live do Arestovich, que ele trouxe algumas informações interessantes. A verdade é que ele não falou muito sobre Kherson, mas justamente porque provavelmente ele sabia que não podia falar, né? Como o oficial lá falou também, não podemos falar sobre Kherson, justamente porque, né, seria hoje a questão. Lembra, essa live do Arestovich, ela foi feita ontem, então ela não inclui ainda essas informações de hoje cedo do avanço ucraniano lá em Kherson. E ele está dizendo aqui que em Svatov houve uma contraofensiva, um contra-ataque
russo, mas não conseguiram avançar. Em Bakhmut, ele falou, como a gente já mencionou aqui, né, que os russos dizem que tomaram algumas cidadezinhas, alguns vilarejos, mas ele falou que não é verdade, que os ucranianos fizeram contra-ataques e ganharam novamente posições. Ele está falando isso, provavelmente coisa que aconteceu alguns dias atrás, tá? Neste momento, de fato, os russos avançaram um pouquinho, mas muito pouca coisa. Não é nada estratégico e não é nada que vai fazer diferença. Provavelmente os ucranianos vão, de fato, retomar em pouco tempo, né? Ele lembrou do problema de que muitas famílias na Rússia estão agora começando a receber a notícia de que seus filhos recém-mobilizados, agora foram mobilizados no final de setembro, já morreram, né? Segundo ele, existem 33 mil soldados novos russos que foram colocados na linha de frente, 17 mil estão envolvidos diretamente em combate e os outros estão em caminho ou em áreas de concentração, né? É lógico que essa conta aqui não fecha, né? Ele deve estar considerando aí números aproximados, certamente. E a maior parte deles foi mobilizada no final de setembro e foi transferida para a Ucrânia sem nenhum treinamento. Ou seja, realmente a quantidade de pessoas mortas vai ser grande aí, né? Em Belarus, a gente vai falar sobre isso também mais adiante, chegaram várias tropas russas novas lá, e eles estão fazendo uma espécie de mobilização e coisa e tal, mas, segundo ele acha que ainda é pouco provável um ataque de Belarus, pelo menos por hora, né? Então, o mais provável é que os russos estejam apenas fazendo treinamento e preparação dessas tropas, mas não acredita num ataque vindo do norte. Ele fala também sobre o Putin, que desistiu de fazer mais bombardeios na Ucrânia. O Putin diz que por hora não vai fazer mais, mas que, na verdade, a tradução que o Arestovich faz bombardeio indiscriminado, custoso da Ucrânia trouxe resultados insatisfatórios e eles estão pensando em outras coisas, né? Aquilo que a gente falou, os mísseis russos estão em pouca quantidade, estão muito depletados lá no estoque russo. São mísseis caros, não são fáceis de produzir, então realmente é uma coisa que estava sendo desperdiçada pelos russos ali, além de ser um crime de guerra, evidentemente, né? E ele está falando também que parece que está havendo uma purga de bloggers militares lá na Rússia. A gente vai falar sobre isso também, né? O Instituto para Estudo da Guerra falou sobre o discurso do Putin. O Putin falou ontem, né? E além de falar que vai parar com bombardeio indiscriminado da Ucrânia, ele falou que vai também encerrar a mobilização parcial em mais ou menos 2 semanas. O curioso dessa história é que justamente em 2 semanas, ou seja, no início de novembro, começa a mobilização normal de recrutas no exército russo. A Rússia ela adota um sistema meio a meio em que ela faz uma mobilização. Não é um serviço militar como aqui no Brasil, mas ela tem também essa mobilização que ela faz, essa inscrição de militares por lá. Então, o que ele está falando? Ele está falando que em 2 semanas ele vai acabar a mobilização parcial, porque aí começa a mobilização normal de todo dia na Rússia, né, de todo ano na Rússia, né? Enfim, ele está falando aqui que está usando esses pessoal mobilizado para tampar buracos na linha de frente, e isso certamente está gerando, eles estão sendo colocados sem treinamento, né? A gente já sabe disso. Aqui, como eu falei, o Putin disse que não há necessidade de ataques massivos na Ucrânia neste momento, né? Ou seja, ficou caro, não adiantou nada, enfim, não vai fazer, né? E agora, o que está acontecendo? Um proeminente blogger militar russo acusou um oficial do Ministério da Defesa russo de preparar censura para bloggers militares em outubro, né? E realmente não tem a confirmação oficial de perseguição de bloggers militares, mas parece que sim, houve alguns bloggers militares que foram acusados. Você lembra, lá na Rússia você tem aquela lei que diz que não pode chamar a guerra de guerra, que não pode falar mal das intenções do Putin, tem um monte de coisa ali. Os bloggers militares não fizeram nada disso, eles não são burros, eles sabem que não podem ir contra essa lei, mas eles criticaram em alguns momentos os comandantes russos, o Lapin, o Kadyrov, enfim,
criticaram a atuação do comando militar lá. O que está acontecendo de novo é que o Putin agora está aplicando aquela lei para quem critica a guerra, para quem critica os comandos, a estratégia da guerra, a forma como a guerra está sendo travada, né? Isso indica, primeiro, que está doendo no Putin, né? Ou seja, essas críticas desses bloggers militares estão realmente mostrando como essa coisa toda foi um grande erro e que o Putin não tem como sair disso daí, né? E outra coisa é a velha e boa censura que, né, na Rússia não tem como evitar, regimes totalitários têm esse tipo de coisa. Aqui é o tweet que ele estava falando, né, que ele mencionou lá. O blogger é o Mesh, que é um blogger bem conhecido, tem muitas imagens também dessa guerra. E ele está dizendo que Roskomandazor estaria investigando, ou seja, esse aqui é um comandante não identificado que o cara estava falando lá. Está investigando um grande número de correspondentes militares russos, bloggers, por desacreditar os militares russos, né? E essa investigação estaria sendo feita com o consentimento do Gerasimov. Enfim, parece que os bloggers que estão sendo censurados ou investigados está o do Simon Pegov, Igor Girkin, Raibar, Grayzone, enfim, vários deles que a gente fala aqui volta e meia, né? Volta e meia surgem informações desses aí, né? E um desses bloggers, o Simon Pegov, falou que, inclusive, que houve intermediários que ofereceram dinheiro para ele para escrever coisas positivas sobre os líderes militares russos, né? A Rússia e a corrupção. É um caso de amor, realmente, né? O pessoal funciona à base da corrupção lá. Enfim, isso mostra como está ruim a visão dos russos, né, do exército russo, a própria Rússia como um todo, para o povo russo como um todo, né? Bom, uma coisa curiosa que aconteceu ontem, um empregado do grupo Wagner e um empregado do FSB pediram asilo político à França ontem, né? Vladimir Oshekin é um refugiado político da Rússia que já está há muitos anos na França. Ele que tem um blogger chamado Gulagu, o Gulagu Net Project, e é muito crítico a Putin, é muito crítico à guerra e coisa e tal. Então ele está dizendo que o que os caras ofereceram evidências de que eles podem ajudar a investigar os crimes de guerra russos, né? Então estão oferecendo, é isso que esses dois empregados ofereceram para pedir asilo político na França, né? Ou seja, já tem rato pulando do barco nessa história toda, né? Bom, uma outra informação importante que surgiu ontem sobre o Nord Stream 1 e 2. Vocês lembram esses grandes gasodutos que ligam a Rússia até a Alemanha? Eles sofreram um ataque, ninguém tem dúvida que foi um ataque. Existe alguma dúvida sobre quem teria feito esse ataque, e como eu já expliquei amplas vezes aqui, tudo aponta para a Rússia no final das contas. Esse papo de dizer, não, mas por que a Rússia atacaria o gasoduto dela? Tem 10 mil motivos para a Rússia atacar o próprio gasoduto. Enfim, e agora saiu essa notícia que o governo sueco diz que conseguiu evidências conclusivamente ligando a Rússia à sabotagem do Nord Stream. Eles não disseram, citando preocupações de segurança nacional, eles não quiseram fazer uma investigação com a Rússia, fizeram sozinhos, e segundo eles, então é importante notar, isso aqui é o governo sueco falando, segundo eles têm evidências conclusivas de que foi a Rússia que fez. Não disseram quais evidências são essas, mas, segundo eles, já está definido isso, né? E além disso, a Noruega deteve um homem russo que estava tentando sair do país com 2 drones e uma grande quantidade de imagem da infraestrutura da Noruega. Então, ou seja, aparentemente pegaram esse cara, e isso pode indicar que esse ataque russo ao Nord Stream 1 e 2 foi, na verdade, apenas o começo de um planejado ataque à infraestrutura de energia europeia no inverno, né? Ou seja, tudo leva a crer que o Putin está planejando alguma guerra contra a Europa nesse inverno. Havia esse negócio da briga, não, que a Europa vai ficar no frio e coisa e tal, né, porque a gente não vai vender gás e coisa e tal. Esse problema a Europa resolveu, ela já tem gás para passar o inverno com tranquilidade.
com tranquilidade eu não diria, vai ser duro, vai ser difícil, vai haver racionamento em algumas situações, indústrias principalmente podem precisar fechar, mas isso não vai ser algo catastrófico quanto estavam mencionando, né? Vai haver uma indústria fechando, a indústria fechando causa problemas em várias outras indústrias, causa, mas isso quer dizer que vai colapsar a Europa inteira? Não, não vai, lógico que não. Agora, parece que eles estão planejando realmente um ataque a elementos de infraestrutura em alguns países, né? Muito preocupante isso daqui. Esse cara foi detido, ou seja, certamente essas informações não chegaram à Rússia, mas isso não quer dizer que não existam outros fazendo serviço similar ao dele nesse momento, né? Isso aqui é uma entrevista que algumas pessoas na Rússia deram para a AFP, né, agência da França, Associated Press, e eles estão falando aqui, por exemplo, que o pessoal fez um espaço de coworking numa cidade lá central da Rússia, e só tem espaços vazios agora, que as empresas todas estão abandonando a Rússia, ou não tem clientes também. Normalmente o espaço ficava cheio de designers, programadores e russos trabalhando em suas startups, mas desde que começou a mobilização o pessoal fugiu e coisa e tal. Então o que ele está dizendo basicamente é o seguinte, que a economia russa está colapsando justamente em grande parte devido à mobilização do Putin. Está explicado por que o Putin não queria fazer essa mobilização antes, teve que fazer porque não tinha alternativa neste momento. Se não fizesse a mobilização, era questão de semanas para o exército russo todo colapsar. Mesmo com a mobilização, eu não descarto que ficou só um pouco mais difícil, não vai fazer tanta diferença assim na linha de frente, mas é uma medida desesperada. O que está acontecendo é isso, o pessoal está fugindo da Rússia, os jovens, os poucos que poderiam trabalhar estão sendo chamados ou fugiram, ou estão sendo chamados ou fugiram. De qualquer forma, não estão mais fazendo parte da economia na Rússia, e isso está gerando um impacto muito grande, né? O cara está falando aqui, ou seja, essa mobilização russa colapsou os pequenos negócios todos na Rússia como um todo. É uma coisa que vai ter certamente muito efeito no longo prazo, né? Bom, vamos falar aqui sobre uma coisa que a gente mencionou mais cedo, mas é importante explicar aqui. Tá vendo aqui? Isso aqui é a chegada de equelons russos, de batalhões russos, de grupos de soldados russos em Belarus, né? Então tá aqui os soldados russos chegando em Belarus e é aquilo que a gente falou. Segundo as autoridades ucranianas, isso daqui é só mesmo para botar medo. Eles não pretendem fazer um avanço do norte, né, de Belarus em direção a Kiev, mas até porque teriam que fazer isso agora com poucas tropas mal treinadas. Se nem no início da guerra, quando haviam muitas tropas muito bem treinadas do exército oficial russo, eles não conseguiram sequer chegar perto aqui de Kiev, né? Bom, chegar perto chegaram, né? Chegaram a Irpin, Bucha, mas não conseguiram entrar em Kiev. Se nem com os melhores soldados, nem nas condições mais favoráveis, eles conseguiram agora, com menos eles vão conseguir. Agora a Ucrânia já destruiu todas as pontes, já minou todas as passagens, já está com tudo preparado aqui no norte. Muito pouco provável conseguirem alguma coisa, mas a Rússia continua mandando tropas para lá, com a ideia justamente de manter pelo menos uma parte do exército ucraniano no norte. Não tem jeito, se eles atacarem, só a mina não resolve, só a ponte quebrada não resolve, é preciso ter forças ali. Então isso acaba fixando, né, mantendo uma parte do exército ucraniano no norte. Esse exército, evidentemente, não pode ajudar nas campanhas mais ao sul, né? E, bom, uma outra coisa aqui do Elon Musk, dessa vez ele fez uma outra coisa aqui, ó. O Elon Musk falou no Twitter aqui que parece que o problema dele é mesmo com o medo de uma guerra nuclear, né? E eu acho que é infundado o medo dele. Eu vou explicar por quê. Olha o tweet dele aqui, ó. A Rússia tem a habilidade de destruir os Estados Unidos e a Europa com ataques nucleares em menos de 30 minutos e vice-versa. Ou seja, se começar uma guerra nuclear, vai ser destruição completa. A gente sabe disso, é uma tragédia completa, né? Segundo ele aqui, um número surpreendente de pessoas não sabe disso. É lógico, seria maluco usar armas nucleares. Mas também é maluco estar nessa situação como um todo, né?
nenhuma pessoa razoável lançaria um ataque nuclear. O problema com essa lógica é que se nós estivéssemos lidando com pessoas razoáveis, não haveria sequer essa guerra para início de conversa. E, bom, é aquilo que eu falei para vocês, de fato, o Putin invadir a Ucrânia foi um movimento totalmente ilógico, totalmente sem sentido, e que está se provando, além de ser um crime de guerra, um crime como um todo, também está se mostrando um grande erro feito pelo Putin. A questão toda o Musk não vê a motivação. Por que o Putin fez essa invasão, né? Ele não consegue entender, ele vê o Putin como um cara simplesmente maluco. Se é um cara maluco, o que custa ele apertar um botão, né? E destruir o mundo inteiro, né? A questão toda é que não é essa. O Putin fez essa guerra porque ele tinha informações erradas. A gente já explicou isso aqui. Embora possa parecer uma loucura do Putin, não foi uma loucura do Putin. Na cabeça dele, pelas informações que ele tinha do pessoal da FSB, os soldados russos seriam muito bem recebidos na Ucrânia. Haveriam muitos rebeldes dispostos a juntar força com o exército russo e o governo ucraniano cairia rapidamente. A gente falou isso várias vezes, inclusive lá no início dessa invasão. Não foi o Putin dando a louca, não foi o Putin maluco, não. O Putin, ele tem um raciocínio correto. O problema que ele tinha eram informações erradas. E agora ele sabe que ele está numa situação complicada, ele está claramente buscando sair dessa situação da melhor forma possível. O problema para ele é, se ele sair com cara de derrotado, ele sabe que ele não dura muito tempo na Rússia. Nenhum país é muito pega leve com líderes que botou ele numa guerra que ele perdeu. A Rússia, particularmente, se você olhar a história da Rússia, 1917 foi exatamente isso, 91 foi exatamente isso, né? A Rússia entrou na guerra do Afeganistão, perdeu a guerra do Afeganistão e acabou caindo o comunismo, caindo o partido e tudo mais. Não estou dizendo que foi o único motivo, mas certamente o calor sobe, né? É um dos fatores que contribuiu para isso. Então, em 1917, a Rússia foi um dos países que começou a Primeira Guerra Mundial e perdeu a Primeira Guerra Mundial, perdeu uma boa parte do território que tinha. Em função disso, acabou sendo derrubada o czarismo lá na Rússia e acabou sendo implantado o comunismo por lá. Enfim, o Putin não é um maluco, ele não vai fazer coisas desesperadas. Ele está tentando uma saída, ele sabe que arma nuclear não é uma saída, mas qual que é a saída que ele está buscando? Botar medo de arma nuclear nas pessoas e, com isso, conseguir negociar alguma coisa. Então, na verdade, ao contrário do que o Musk fala, se estivéssemos lidando com pessoas razoáveis, não, na verdade o Putin é razoável sim. Se você espremer ele, ele vai acabar caindo lá na Rússia ou vai acabar recuando de fato da Ucrânia sem usar armas nucleares, porque ele sabe que isso não resolve absolutamente nada. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.